Então, vamos lá, né? Nossa última aula de cálculo diferencial integral, no segundo semestre de engenharia. Então, as outras pessoas que não estão aqui é um pouquinho ruim. Oi, gente, eu tô com o ventilador ligado, tá muito barulho aí ou tá bom? Tá normal? Atrapalha ou não? Pra mim não, tá normal. Tá, então vamos lá. Então, esse ciclo nós estamos falando de integral, né? Então, agora nós vamos ver integral definida. Será que tem diferença para integral indefinida que vimos semana passada, na sexta? Então, vamos lá. Antes de já falar sobre a integral definida e qual a diferença dela para a indefinida, vou introduzir aqui relembrar os conceitos. Então, vamos lá. Coisas que você precisa saber. Pode expressar uma soma x1, x2, x3, xn, x1 mais x2 mais x3 mais xn como um somatório, certo? Então, qualquer soma aqui, eu posso expressar ela como somatório, principalmente se ela tiver mesma variável, certo? Então, aqui, ó, se é de x1 até xn, é um somatório xi de 1 até n. Considere um intervalo que vai de A até B, em que o A é o primeiro, o x0 aqui, e B é o xn. E todos esses, x1, x2, x3, estejam entre A e B. Então, é esse intervalo aqui. Ele vai de x0 até xn, certo? E todos esses pontos, x1, x2, está no meio. Então, aqui o intervalo na reta real. Intervalo AB. Fechado. Então, nós temos vários subintervalos. De x0 a x1, de x1 a x2, de x2 a x3, e assim até xn-1, xn. Então, eu peguei aqui um intervalo grande e subdividi em outros intervalos, certo? Então, vamos lá. Esses subintervalos que eu fiz aqui, eles são chamados de partições do intervalo grande. É como se eu pegasse um intervalo grande mesmo aqui, ó. Eu tô na reta, né? Vamos ver. Eu tô aqui. Eu tô na reta. Então, eu tenho um intervalo aqui A, B. Eu vou pegar vários outros subintervalos aqui dentro. Então, estou fazendo partições desse intervalo maior. Ok? Observe que o comprimento de cada um desses subintervalos é dado por. Então, se eu tenho aqui o intervalo, cada subintervalo vai ser a variação de x1 para xn. O tamanho desse intervalo aqui, ó, se eu pegar x1 menos x0. Por exemplo, se aqui fosse 1 e aqui fosse 2. Qual é o tamanho desse intervalo? 2 menos 1, 1. Então, o tamanho dele aqui seria 1, que a gente chama de delta x1. Certo? É a variação do intervalo. É sempre o maior menos o menor. Então, ali vai ser delta x1. De x1 até x2, vou ter o delta x2. De x2 a x3, delta x3. E assim vai até de xn-1 a xn, que vai ser o delta xn. Certo? Então, esse símbolo aqui, não sei se vocês estão... se recordam, mas toda vez que aparece esse símbolo aqui, ele significa uma variação, certo? Uma variação, se é de um intervalo,
é o maior menos o menor. É o tamanho desse intervalo. Ok? Então, ok. Isso ali é só para a gente montar a definição formal de integral definida. Na prática, a gente não usa, mas é bom saber como chega lá, né? Então, a área sobre o gráfico de uma função f de a a b. Seja f uma função contínua não negativa no intervalo AB. Então, olha só. Eu tenho essa função aqui, ok? Em azul. Ela está nesse intervalo AB. Ok? Eu vou ver a área sobre o gráfico. Como é que eu calculo essa área sobre essa curva? Ok? Então, primeiro, eu vou subdividir o intervalo AB, que eu estou analisando, em subintervalos. Tá vendo? Eu coloquei o ponto x1, x2, x3, xn-1, xn-2, xn-1 e xn. Eu subdividi os intervalos, o intervalo AB. E com cada pedacinho desse subintervalo, eu vou fazer retângulos. Ok? Então, aqui, ó, de x0 até x1. Eu pego aqui esse tamanho, vou até lá na minha curva e faço um retângulo. De x1 até x2, também pego aqui como a base, vou até a curva. Assim que chegou na curva, eu faço um retângulo. E assim vai com todos, certo? Então, é como se eu pegasse essa área da curva e fizesse vários retângulozinhos da base até lá na minha curva, ok? Aqui, eu vou marcar um ponto em cada subintervalo. Então, aqui no caso, de x0 até x1, eu coloquei um ponto C1. Esse ponto C1, ele tem uma imagem na função, que é o f de C1, certo? Que vai ser o ponto exato em que o retângulo toca a curva, certo? Aqui, de x1, eu vou pegar um ponto C2. De x1 até x2, um ponto C2, ele tem como imagem lá na curva f de C2, esse pontinho aqui. De x2 a x3, o C3, ele vai ter lá a imagem f de C3. E assim com todos. De xn-1 até xn, o Cn, ele tem a imagem f de Cn, que é esse ponto aqui que tocou na curva. Ok. Então, a soma das áreas de todos esses retângulos é dada por. Então, agora eu vou somar a área de um retângulo. Então, eu sei fazer a área de um retângulo, é base vezes altura, certo? Agora, eu vou fazer a soma de todas essas áreas. Então, eu vou pegar aqui, ó, qual é a base? A base não é esse tamanho aqui? Esse tamanho, pelo slide anterior, eu não chamei de delta x1, que é x1 menos x0, vezes a altura. A altura é f de C1. Então, olha só aqui, ó. A área do retângulo... Cadê? A área do retângulo é base vezes altura. A base, aqui, é esse tamanho, de x0 a x1. Só que de x0 até x1 eu chamei de delta x1. E a altura aqui é o tamanho que vem de C1 até o ponto que toca a curva. Então, a área do primeiro retângulo é delta x1 vezes f de C1, base vezes altura. Do segundo retângulo, delta x2 vezes f de C2. Do terceiro, delta x3 vezes f de C3. E assim vai até o último,
delta xn vezes f de Cn. Isso daqui eu também posso escrever como sendo um somatório, certo? Como é uma soma de termos parecidos, então eu posso fazer um somatório. Delta xi e 1 i de 1 até n vezes f de ci, certo? Quando vai trocando esse i, isso aqui vai ficar exatamente essa mesma soma aqui, ok? Essa soma ela é chamada de soma de rima. A soma de rima. Que ela faz a área a soma de todos esses retângulozinhos aqui que eu tô fazendo embaixo da curva. Ok? Então, bora lá. Observe que quando se faz o máximo de ΔXi tender a zero, a soma de rima se aproxima da área sobre o gráfico. Como assim? Ó, se eu pegar aquele aqui, voltando aqui, eu fiz retângulos grandes, tá vendo que passa um pouquinho e sobra aqui, passa e sobra. Aqui faltou, mas sobrou esse tamanho. Se esses retângulos eu fizer eles cada vez menores, bem pequenininhos, retângulos pequenos, eu acho que no próximo slide tem um desenho. Ou seja, fazer esses retângulos tender a um valor, aqui ó, tá vendo? Nesse daqui eu já fiz retângulos menores e eu posso fazer eles cada vez menores. Não sei se vocês estão percebendo que estão ficando menor, maior a quantidade de retângulo, menor, né? Assim, eles vão se aproximar, cada vez que eu fizer eles menores, vão se aproximar exatamente da área da curva. Então, se eu pegar essa soma de rima e fazer fazer ela se aproximar, fazer cada vez menor, né? Tender a zero o ΔXi, ou seja, a base aqui ser cada vez menor, esse tamanho dessa base ser cada vez menor, então, essa soma aqui desses retângulos, da área desses retângulos, vai ficar muito próxima da soma da área, ou da área sobre a curva, ok? Então, fazer uma coisa tender a zero, lembra do que é isso? Isso aqui é um limite, certo? Então, o limite, ele aparece em tudo, desde no início lá a gente falou de limite, depois nós falamos derivada, a derivada é um limite, e a integral também não deixa de ser, certo? Então, vamos para a nossa definição. Seja f uma função contínua, não negativa, nesse intervalo AB. Chama-se área sobre o gráfico de f, que vai de A até B, o limite. Então, o limite do máximo de ΔXi tender a zero, ou seja, fazer o máximo de retângulos que eu conseguir, daquela soma lá de rima, isso vai dar exatamente a área sobre a curva, ok? Então, como eu disse isso aí, ele ele pertence à partição, né, de xi menos 1 até xi. Ok, isso daqui parece complicado, né? E é mesmo, não é fácil fazer essa soma de rima e o limite de uma soma é muito difícil. Por isso que disso surge outras maneiras de calcular mais fáceis, certo? Então, isso daqui é a definição de área sobre o gráfico, ok? Como é que eu encontro a área sobre o gráfico? Fazendo o limite de uma soma de rima, ok? Isso daqui, quem quiser fazer desse jeito, pode, mas na prática não é usado, certo? Esse limite de uma soma de rima, a gente pode ver ele de uma maneira mais fácil através da definição de integral. Vamos ver como. Então, observe que a integral definida... Calma aí. É isso mesmo. Observe que a integral definida é o número, enquanto a integral indefinida é um conjunto finito de funções. Acho que ficou alguma coisa. Observe também... Calma aí.
Acho que esse slide tá no lugar errado. Ah, tá. É aqui mesmo. Como se estivesse faltando alguma coisa. Tá. Olha só. Então, nós temos aqui a curva e a área sobre a curva, né? Embaixo da curva. Essa área embaixo da curva, eu posso definir ela como sendo uma integral definida de do intervalo AB de f de x dx, certo? Essa função é contínua, tem que ser contínua, e não negativa no intervalo AB. A integral definida representa a área sobre o gráfico de f de A até B, certo? Ok, aqui eu acho que isso aqui ficou fora da ordem, mas tá bom. Mas eu tô afirmando para vocês que quando eu tenho uma curva que ela é contínua, né? Então, para eu fazer uma área aqui, tem que ser contínua. Caso não for contínua, eu posso fazer de uma parte e depois fazer da outra. E depois somar, certo? Então, primeiro, uma função contínua, positiva, né? Acima aqui do eixo x. Tem como fazer quando é abaixo? Também, nós vamos ver. Como fazer se ela for negativa, tá? Mas, inicialmente, nós vamos pegar ela contínua e positiva, não negativa, certo? Então, vamos lá para o teu... eu acho que tá faltando um slide ali. Teorema. Tenho quase certeza que eu apaguei alguma coisa ali. Vamos lá, teorema. Fundamental do cálculo. Esse aqui é um dos teoremas mais importantes do cálculo. Na verdade, quando fala fundamental, é o mais importante, né? Ele diz o seguinte: se f é uma função contínua no intervalo AB, então g é definida por g de x é a integral de a até x, f de t dt, no intervalo AB, né, o x entre a e b, e a g' de x é igual a f de x, certo? Então, o que isso aqui significa? Que se eu tenho uma função que ela é igual à integral, se eu derivar essa função, ela vai me dar essa função inicial no ponto T. Ok? Então, é como se isso aqui estivesse falando que a integral é o inverso da derivada. Então, lembra da aula passada que para a gente pensar em integral, a gente começou pensando qual a função cuja derivada daria aquela função inicial? Então, o teorema fundamental do cálculo nada mais é do que ele fala que a integral é o inverso da derivada, certo? Então, se eu pegar uma função aqui, que ela é uma integral, se eu derivar essa função, ela vai me dar a função base aqui da integral, certo? Então, isso daqui é a parte 1 do teorema do cálculo. A parte 2, que é a mais usada, é essa daqui. Se f for contínuo no intervalo AB e ele for uma integral definida no intervalo AB, f de x dx, então, para eu calcular aqui, eu faço a primitiva, né? Ou seja, resolvo a integral e depois substituo o ponto B e o ponto A, certo? Então, o teorema fundamental do cálculo ele é dividido em duas partes. A primeira me afirma que a integral é o inverso da derivada e a segunda parte me dá o subsídio para eu calcular uma integral definida, que nada mais é do que calculo a integral e depois substituo o ponto B e o ponto A, certo? E faço um menos o outro. Então, vamos lá. Encontre a derivada da função. Professora, Oi. como é que lê essa integral com um número em cima e embaixo?
A integral definida de A até B. F de x dx. Não tem esse negócio de base alguma coisa não, né? Base? Integral de base alguma coisa, isso não é assim não, né? Não que eu saiba. Que eu aprendi, Então, no não. caso, esse é integral de A em B. Eu leio de baixo para cima? É, sempre de baixo para cima. A integral no intervalo. Aqui está dizendo que é uma integral no intervalo AB. Ah, entendi. Certo? Então, a integral definida de A até B, ou integral no intervalo AB, ou integral de A até B de f de x dx. Essa daqui de cima. G de x é a integral definida de A até x f de t dt. Certo? Ok. Então, bora lá. Encontre a derivada da função f de x, que é a integral de 0 até x, raiz de 1 mais t ao quadrado dt. Então, a solução. F de x é a raiz de 1 mais x ao quadrado, é contínua, pelo teorema fundamental do cálculo 1, parte 1. Calma aí. Certo. Se f é contínua, então g é definida por... Tá. Então, se eu pegar essa parte aqui contínua, certo? Só a parte que ela é positiva. Temos que, se eu derivar isso daqui, 1 mais t ao quadrado, no caso, já substituindo em x, oxi. Ah, tá. Ai, ai. Ok. Ó, o que isso aqui significa? Essa daqui é usando a parte 1 do cálculo. Eu não faço nada, na verdade. É só analisar. É o seguinte. Se eu tenho uma função que ela é integral, certo? Se eu quero a derivada disso, é só pegar o de dentro. Acabou. Ok? Então, se eu tenho lá, eu tô falando assim, a função, qualquer função aqui, é uma integral de, sei lá, de 0 até x, por exemplo, de, sei lá, vou fazer outro exemplo, de x ao quadrado, não, se ele tá x, aqui não pode ser x, borracha. Que esse teorema fundamental do cálculo 1, é parte 1, praticamente não tem que fazer nada. É o seguinte, de 2t dt, por exemplo. Eu tenho uma função que ela é uma integral de 2t dt de 0 até x, tá? Aqui em cima tem um x. Então, como é que eu calculo a derivada dessa função? A parte 1 do teorema do cálculo fala o seguinte, que a derivada dessa função vai ser esse aqui de dentro, trocando o t pelo x. Então, isso aqui vai ser 2x. Acabou. Certo? Então, usando o teorema fundamental do cálculo 1, parte 1, se eu tenho uma função que é uma integral e quero derivar essa função, a derivada vai ser o que tiver aqui dentro, trocando o t pelo x, certo? Isso daqui não se usa muito, né? Mas ele é só para dizer que se eu tenho uma função que ela é integral, se eu derivar, vai ser minha função base da integral, ok? Essa aqui é a parte 1 do teorema, que é bem pouco usado. O que a gente usa muito mesmo é a parte 2, que vamos fazer vários exemplos agora, tá? Para vocês terem como fazer nos exercícios e depois na prática, caso use área para alguma coisa, ok? Então, propriedades de integral. A integral de B até A, f de x dx, se eu inverter o intervalo, eu tenho que trocar o sinal para menos, certo? Então, se eu coloco aqui de B até A, se eu quiser fazer de A até B, eu troco para menos. Se for de A até A, sempre a resposta é 0.
certo? Porque é como se eu estivesse pegando um ponto, então não tem área para ver, não tem integral para resolver. Se for um integral de uma constante, a resposta é a constante b menos a. Igual, por exemplo, se for integral de 3, do intervalo 1 até 2 dx. Como é que eu calculo isso daqui? A integral de 3, se fosse na prática, sem o 1 e o 2, 3, a resposta ia ser 3x. Não é assim? Se não tivesse esse 2 e esse 1 aqui, a resposta ia ser 3x mais c. Certo? Se fosse integral comum, integral indefinida. Qual a integral de 3 dx? A resposta é 3x. Aqui, na integral definida, eu vou ter que colocar um intervalo, né? Eu coloquei o intervalo de 1 até 2 da função constante igual a 3 dx. Então, pelo esse teorema, é só pegar o 3 e fazer 2 menos 1. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, a resposta aqui dessa integral é 3. Certo? Se for uma soma ou uma subtração, eu posso também separar. Fazer a integral definida da primeira mais a integral definida da segunda. Se for uma constante multiplicando pela função, a constante pode sair. Certo? Aqui, se eu tiver uma integral da mesma função, tá? Ela tiver no intervalo de A até C, e eu pegar ela de C até B, eu posso juntar isso tudo em um intervalo de A até B. Se aqui esse de cima for exatamente igual ao de baixo, eu posso juntar. E o contrário também pode acontecer. Se tiver muito difícil para eu fazer de A até B, eu posso separar a função de A até C, esse C no meio de A até B, né? Então, eu tô pegando um intervalo aqui, A, B. Se eu pegar um ponto C aqui no meio, então eu posso fazer a integral de A até C e depois de C até B, se eu quiser. Isso se a função for positiva e para todo x entre A e B. Certo? Ou seja, se isso aqui for um valor positivo. Não negativo, na verdade. Tá. Se a função for maior que zero para o intervalo AB, então sua integral também será positiva. Se uma função é maior que a outra, no intervalo AB, a integral da primeira é maior que a integral da segunda, certo? Então, isso aqui está dizendo que a ordem ela continua, certo? Se eu tenho uma função que é maior que a outra, igual, por exemplo, se tivesse um desenho aqui, uma função assim e outra aqui embaixo, eu vou fazer a integral dessa daqui vai ser maior que a integral dessa. Se a integral, ou se a função ela está entre dois pontos, então a integral pode ser feita, ela vai ser mb menos a menor ou igual que a integral de a até b, né? E mb menos a. Esse b menos a aqui, vocês vão entender o que significa isso. É só pegar o de cima menos o de baixo mesmo, certo? Tá, é porque tá tão, assim, vago, mas tá, deixa eu ver se já é exemplos. Graças a Deus, exemplos, né? Que na prática é melhor de entender. Calcule as integrais. Então, vamos lá. Como é que eu calculo a integral disso daqui? Se não tivesse, vamos pensar como se não tivesse o 0 e o 3. Como é que vocês calculariam essa integral aqui? A integral x² dx.
Vamos ver se vocês lembram de sexta-feira. 3x sobre 3? X ao cubo sobre 3. É x ao Certo? cubo sobre 3, né? Isso aqui é a integral de x ao quadrado. Ok? Se fosse indefinida, se fosse só assim, ó, x ao quadrado dx, eu iria colocar x ao cubo sobre 3 mais c. Isso aqui é a resposta. Isso aqui é a integral indefinida. Para a integral definida, que tem esse intervalo de 0 até 3, o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, colocar um 3 em cima, um 0 embaixo. Pegar a função, substituir o x pelo 3. Então, vai ficar 3 ao cubo sobre 3, menos, pegar a mesma função e substituir o 0. Então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3. Então, eu primeiro integro normalmente pelas regras de integração que eu quiser. Integrei. Nessa parte, eu não vou pôr mais o c. Se for indefinida, eu ponho um c. Se for definida, tiver o 0 e o 3, ou qualquer outro intervalo, eu vou pegar ela aqui, ó. Fazer esse colchete, que é a anotação, colocar o 3 em cima e o 0 embaixo. Pego a função, substituo o x pelo 3, depois a mesma função e pelo 0. Aí eu só calculo agora. 3 ao cubo dividido por 3 dá quanto? 3 ao cubo é 27. Dividido por 3, 9. Certo? 0 ao cubo dividido por 3 é 0. Então, vai ficar 9. Certo? Professora, então aí o resumo é você faz primeiro aquela integral indefinida, depois substitui o x pela base e pela parte de cima aí. Isso Pelo mesmo, 0 e só pelo 3. isso. Certo. 3. Pronto. Então, eu tenho certeza que eu acho que eu apaguei um slide ali. Ai, esse trem de... Bora pro segundo exemplo. Aqui, qual é a integral de 3 elevado a x? Alguém sabe? Não? Será que tem aqui as regras de integração? As regras eu passei para vocês no passada, né? Aqui. Então, de a elevado a x, é a elevado a x ln de a. Então, vai ficar... Então vai ser 3 elevado a x ln de 3. Isso. Então, vai ficar... Sobre ln de 3, então. Isso. 3 elevado a x sobre ln de 3. Faço aqui, coloco 2 em cima, o 0 embaixo. Então, vai ficar 3 ao quadrado sobre ln de 3 menos 3 elevado a 0 sobre ln de 3. Então, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9. Então, 9 sobre ln de 3 menos 3 elevado a 0 é 1. 1 sobre ln de 3. Como a base aqui é igual, 9 menos 1 é 8 sobre ln de 3. 3. Certo? Aí pode deixar assim ou fazer ln de 3, você usa a calculadora, deixa eu ver quanto é que dá. Mas pode deixar assim a resposta. ln de 3 é 1, tal, tal, tal. Aí pego o 8 e divido por isso, dá aproximadamente 7,28.
mas eu posso deixar a resposta assim também. Ok? Então, é tranquilo. Na prática, é tranquilo fazer a integral definida. Essa daqui, cosseno. Qual é a integral do cosseno? Do cosseno é? Cri, cri, cri. Do cosseno é seno. Seno de x. Aí vai ficar de 3π sobre 2 a π sobre 2. Então, vai ficar seno de 3π sobre 2 menos o seno de π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é... Seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 é quanto? É... 3 vezes 180. 3 vezes 180 dividido por 2. 270. O seno disso, de 270, é lá embaixo. Então, é... Ai. Menos 1. Isso, seno Menos 2, menos né? 1. Menos 2 não. Menos 1, se não me engano. E o seno de 90 é... Seno de 90 é 1. Aqui tem escrito no slide. Mas aqui é só saber qual é o seno de 180 ou de 270 e o seno de 90. É, menos 1 Ah, e é porque no de caso vai dar 1. menos 1, né? Não, na verdade esse dá menos 1 e esse aqui é 1. Aí com esse menos, é menos 1, resposta menos 2. Certo? Tamiles, Oi, só a letra C, você pode repetir ela, por favor? posso. Que é o seguinte. Primeira coisa, integral do cosseno é seno. Seno de x. Aí eu vou substituir o ponto 3π sobre 2 e o ponto π sobre 2. Então, vai ficar o seno de 3π sobre 2 menos o seno de π sobre 2. 3π sobre 2 é 270. O seno de 270 é menos 1. Π sobre 2 é 90. O seno de 90 é 1. Só que aí tem esse menos aqui no meio. Menos 1 dá menos 2. Aí, como eu sei que o seno de 3π sobre 2 é menos 1, aí tem aquela tabelinha. Não sei se nesse slide tem, deixa eu ver se nesse slide tem. Tem não. Mas é uma tabela trigonométrica. Só... Quer ver? No slide de... Nesse slide aqui tem, ó. Aqui. O seno de 270, que é 3π sobre 2, ele é menos 1. Esse valor aqui, ó. O seno... Opa. E, professora, manda depois a atividade no grupo, porque o Moodle não tá abrindo, eu esqueci de baixar. Tá. É que tá sem internet, sem energia, provavelmente deve voltar. E o seno de 90 é 1. Mas eu mando sim. Lá na... Como é que fala? Vou até pôr. Lá na Lapa tá sem energia no campus. Aí na Lapa, né? Não sei onde vocês estão. Pronto.
Então, na prática, é só fazer a mesma coisa de integral. As regras de integração, vocês já têm aquelas regras lá. Eu vou até colocar aqui também as regras de integração. Deixa eu pegar do outro slide. Só usar essas regras aqui, certo? Para integral indefinida. E agora, na definida, só substituir o ponto. Então, qual a diferença da integral definida e indefinida na prática, assim, né? Na hora de resolver? Que uma você coloca mais c e a outra você substitui. Então, de novo aqui, só para fixar. Se fosse a integral indefinida, de x ao quadrado dx. A resposta ia ser x ao cubo sobre 3 mais c. Não pode esquecer do c. Quando ela é definida, o que eu faço? Vou pegar x ao cubo sobre 3 e vou substituir o ponto que tiver aqui. Então, 3 e 0. Então, vai ficar 3 sobre 3 ao cubo menos 0 sobre 3 ao cubo. Faça a continha aqui, deu 9, né? O que é? 27 dividido por 3, 9. 0 dividido por 3, 0. 9 menos 0, 9. Certo? Então, a resposta sempre, 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 sempre. Toda integral definida, a resposta é um número. Isso aqui, se fosse uma área, por exemplo, se aqui é x ao quadrado, né? O gráfico de uma função x ao quadrado, ele é assim, certo? Eu tô pegando ele de 0 até 3. Eu tô fazendo a área debaixo da curva. Essa área aqui, de 0 até 3, sob a curva x ao quadrado, ela tem exatamente 9. 9 o quê? Aí depende do que eu tiver. Por exemplo, pode ser 9 centímetros quadrados, 9 metros quadrados, ok? Então, se eu tiver uma figura que ela é assim, certo? Tipo um triângulo, só que aqui é uma curva. E essa curva ela é x ao quadrado. E aqui embaixo medir 3, exatamente 3, né? De 0 até 3. Eu tenho certeza que essa área aqui é 9. Tá bom? Certo? Dúvidas até agora? Ou não? Tranquilo, galera? Celiane disse que, por enquanto, sem dúvidas. Sem dúvidas? Ela disse que, por enquanto, só observando. Tá. E os outros coleguinhas, pode escrever no bate-papo que eu tô vendo aí, tá? Então, como a integral definida, ela vai ser a área, né? Eu já adiantei, mas bora lá. Quando a função f é contínua e não negativa no intervalo AB, a integral definida representa a área sobre o gráfico da função de A até B. Ou seja, a área vai ser uma integral definida de A até B, f de x dx. Exemplo. Então, a área sobre o gráfico da função esboçada a seguir no intervalo de 0 a 4. Então, eu tenho essa função aqui. A função ela é x ao quadrado menos 4x mais 5. E eu quero o intervalo de 0 até 4. Ou seja, toda essa parte rosa aqui, eu quero saber quanto é de área isso. Se fosse um quadrado, ó, vocês lembram de área? Se fosse, aqui no caso, um retângulo, né? Porque vai até 5. Se fosse um retângulo, aqui embaixo medindo 4 e aqui do lado medindo 5. Então, ia ser 4 vezes 5 é 20. Acabou. A área é 20. Então, essa área aqui construída seria 20. Porém,
faz essa curva na área. Fez esse buraco aqui. E esse buraco eu sei que a função que ele define é essa. Então, qual é a dificuldade, às vezes, para calcular a área na prática, né? Quando vocês forem isso para a prática. A figura que vocês têm que saber a função que ela faz no desenho. Essa é a parte mais difícil, é só essa. Saber qual é a função que faz esse buraco. Nesse caso aqui, é x ao quadrado menos 4x mais 5. Certo? Aí, agora sim, eu consigo, com certeza absoluta, fazer quanto mede isso daqui em área. Certo? Essa área aqui, ela é aquela soma de rima lá inicial. Ela surge daqueles retângulozinhos e pegar o limite daquilo. Mas aquilo lá é a integral. Tá bom? Então, vamos calcular. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer a integral do ponto, ó. Ela aqui vai de 0 até o 4, certo? X ao quadrado menos 4x mais 5. Então, primeira coisa, eu vou fazer a integral disso daqui. Como é a integral da soma, eu posso fazer a integral desse, mais a integral desse, mais a integral desse. Bora lá? Qual é a integral de x ao quadrado? X ao cubo sobre 3. X ao cubo sobre 3. Menos. Qual é a integral de 4x? X à quinta? Não. 4x ao É quadrado 4x sobre ao 2. quadrado. O número permanece. A letra 6. Soma 1 no expoente e divide pelo mesmo número. Certo? E qual a integral de 5? x. Certo? É sempre somar 1 no expoente. Ok, galera? Então, se aqui fosse, lá nos exercícios, integral de x ao quadrado menos 4x mais 5 dx, fosse essa integral aqui indefinida, a resposta ia ser aquilo lá mais c, certo? Se fosse indefinido, ia ser x ao cubo sobre 3 menos 4x ao quadrado sobre 2 mais 5x mais c. Se fosse indefinida. Agora, eu estou definindo ela no intervalo de 0 a 4, né? De 0 a 4, sempre de ler de cima para baixo. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou agora substituir os valores, porque a área não é um número. Quando eu faço área, eu quero um número. Então, agora eu vou pegar, fazer assim, substituir o 4 e substituir o 0. Então, vai ficar 4 ao cubo sobre 3 menos 4 vezes 4 ao quadrado sobre 2 mais 4 vezes 4. Certo? Aí, menos 0. O 0 vai cancelar todas, né? 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui. Aí, bora lá. Aí, agora é só fazer a conta. 4 ao cubo dá quanto? Eu nem sei. 4 vezes 4 vezes 4. 12. Oh, meu Deus, não. 4 ao cubo. 64. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 dividido por 3. Não vai dar um número exato. Então, vamos... Aí, o ruim é que aqui é pouco espaço, né? Deixa eu tirar daqui. Calma aí. E, professor, já poderia ter simplificado Pode antes. e colocado 2x ao quadrado? Pode. A maneira de fazer é a que você quiser. Depois, né? Depois que calculou a integral, substitui o ponto, você pode fazer do jeito que você quiser. Deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil.
chance. Eita. Aqui já tem a resposta. Bora lá. Deixa eu fazer, né? Abre, meu amor. Oxi. Pronto, bora lá resolver. Então aqui, de novo, vamos resolver. X ao quadrado é... Eita, que é isso? Esse x ao cubo sobre 3. Menos 4x é 4x ao quadrado sobre 2. Mais 5 é 5x. Vou fazer ele 1.4, 1.0. Então, vai ficar 4 ao cubo sobre 3 menos 4. Eu já poderia simplificar aqui, mas eu vou deixar o 4 só para ver o que eu estou fazendo, tá? 4 ao quadrado sobre 2 mais 5 vezes 4. Isso menos, aí eu vou substituir tudo em zero. 0 ao cubo sobre 3 menos 4 vezes 0 ao quadrado sobre 2 mais 5 vezes 0. Então, eu peguei aqui, ó, substituí o 4 e depois substituí o 0. Aí, agora é só resolver. 4 ao cubo sobre 3 é 64 sobre 3, menos. Aqui dá para dividir, ó. 4 por 2 dá 2. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2 é 32. Mais 5 vezes 4, 20. E aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0. Então, agora é só fazer essa conta aqui. 64 sobre 3 menos 32. Menos 32 mais 20 dá 12. Então, aqui, fazendo a MMC, fica 3. 64 menos 12 vezes 3 é 36. Quanto é 64 menos 36? Eu tô fazendo essas contas certas, gente? 28. Então, ficou 28 sobre 3. Posso deixar essa resposta ou dividir. Quanto é 28 dividido para 3? É 9, 3, 3, 3, 3. Então, a resposta pode ser essa. Ou, se eu quiser, colocar aqui em forma decimal, né? Que na prática é o que mais vai usar. É 9,333. Então, aproximadamente 9,3 unidades de área. Eu coloco o A. Eu não sei se aquilo ali é metro quadrado, centímetro quadrado, se é hectare, se é o que for. Então, eu posso colocar o A, unidades de área. Ou o A com A maiúsculo. Certo? Aí, por exemplo, se fosse centímetro ao quadrado, se lá fosse por centímetro, ia ser 9,3 centímetros ao quadrado. Se fosse metros, metro ao quadrado, e assim vai. Porque a área é sempre um valor ao quadrado, né? Ok? Dúvida? Alguém não entendeu resolver? Ou de boa, é tranquilo? Pode escrever aí no chat. Celiane disse que conseguiu compreender melhor, assim, visualizando a conta por completo. Uhum. E os outros coleguinhas, tranquilo?
Aqui no slide tem, né? Maneira que faz. Agora, se a função ela for abaixo da curva, né? Na parte de baixo. Ela aqui, a função é menos x ao quadrado mais 4x menos 5. É a mesma função, é o mesmo exemplo anterior lá. Só que agora a curva ela tá na parte de baixo. Certo? E eu quero saber essa área aqui. Vamos lá. Deseja-se calcular a área entre o gráfico f de x e o eixo OX de A até B. Observe que a área sobre o gráfico da função menos f de x de A até B, se eu pegasse essa função aqui e fizesse ela na parte de cima, é só mudar ela aqui para menos, certo? Ia dar exatamente igual ao exemplo anterior que a gente fez. Note que a área de cima a gente já calculou. Vai ser igual a área do de baixo. Vocês concordam comigo que a área nunca é negativo? O valor da área nunca é negativo, né? Porque não tem como fazer a área, sei lá, um valor negativo. É sempre positivo. Então, assim você pode concluir que essa área daqui de cima, em marrom, é exatamente igual a essa área rosa. Certo? Então, toda vez que a função ela é negativa, ou seja, está abaixo do eixo x, a sua área eu vou fazer menos a função. Certo? Porque a área nunca vai ser um valor negativo. Então, só calcular. (28 sobre 3). Então, o que significa? Essa área aqui, ó, o que esse slide todo está falando? A gente já calculou essa área aqui, essa daqui de cima. A gente acabou de fazer, deu 28 sobre 3, né? Que foi 9,3 unidades de área. Não foi? Eu tô falando que é a mesma figura, só que na parte de baixo aqui. Na parte de baixo é a mesma figura, só que a função aqui, ela é menos a função do de cima. Então, toda vez que eu quero fazer uma área e tiver na parte de baixo do gráfico, na parte de baixo o que significa? Abaixo do eixo x, na hora de calcular eu tenho que pôr um menos, ou dentro ou fora aqui da integral. Porque a área nunca pode ser negativa. Se eu não colocasse esse menos, a resposta ia ser menos 28 sobre 3. E não existe área negativa. Certo? Então, se tiver na parte de cima, resolvo normalmente. Se tiver na parte de baixo, eu coloco um menos na frente da integral. Certo? Nesse caso, você vai ter que fazer a distributiva aí do sinal com os números no parênteses, né? Isso. Ou então eu posso resolver normalmente e no final colocar o menos. Se eu quisesse responder essa daqui, ó, fizesse responder essa daqui, ó, respondi. Pronto. A resposta ia dar menos 28 sobre 3. Aí depois eu colocava o menos. Posso fazer também assim, tá? Ou menos dentro e fazer a distributiva. Ou resolve tudo e no final põe menos. Porque a área nunca pode dar negativa. Se deu negativa lá, alguma coisa você fez errado. Tá certo? Esse daqui fez a distributiva só para mostrar que esse aqui é o mesmo exemplo anterior. Bom dia, professora. Bom dia, Bruno. Se dá negativo lá, a gente tem que ter cuidado na questão de jogo de final, né? No caso aí na área, né? É isso, observar no final, nesses aspectos aí, né? Nunca pode. A área nunca vai dar negativa. Se deu negativa, alguma coisa você fez errado. Aí, o que tá falando aqui? Quando é acima do eixo x, aqui eu resolvo normalmente. Ó, o exemplo anterior aqui, voltando. Cadê?
Aqui. A gente resolveu. Normalmente, tá vendo? Encontrou 28 sobre 3, que é a mesma coisa de 9,333. Pronto. Agora eu quero essa área aqui. É a mesma área, só que o desenho está abaixo do gráfico. O que eu vou fazer? Eu vou responder normalmente. Bora lá. Bora resolver essa daqui. Então, eu quero a integral de 0 até 4. A função aqui para mim é menos x ao quadrado mais 4x. Opa, que esse trem ficou assim. Mais 4x menos 5. Isso daqui, dx. Só que essa função, ela é negativa, né? Ela tá sobre a curva. Em equação quadrática é fácil ver. Se o primeiro valor aqui for negativo, eu já sei que essa função está abaixo da linha aqui do... Na verdade não, né? Só a parábola que está voltada para baixo. Aí aqui, o que está dizendo? Eu tenho que pôr um menos. Ou do lado de fora, ou do lado de dentro. Eu posso fazer, normalmente, depois no final, trocar o menos. Ou já posso fazer a distributiva, como ele fez. Aí, qual vocês preferem? Faz e no final troca o sinal. Ou já faz a distributiva no início? Aí, tanto faz. Ele diz no início. No início. Aí, se fizer, ó, como essa aqui a curva tá aqui embaixo, então eu vou pegar aqui e trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 5. Aí, dx de 0 até 4. Aí, depois só resolver. Aí, foi como a gente já fez essa conta, a resposta aqui deu 28 sobre 3 ou 9,3 unidades de área. Certo? Se caso aqui eu estivesse resolvendo, ia dar menos de fora, ia dar menos 28 sobre 3. Aí depois só fazer o jogo sinal. Certo? Então vamos para continuando. Exemplo 2. Vamos fazer essa área aqui agora. Você tá vendo que é uma área que ela tá um pedacinho aqui, outro pedacinho, outro pedacinho. É uma curva que não é uma função definida por duas sentenças. Então, a função que eu tenho, f de x, ela é definida por duas sentenças. A primeira sentença, ela é x ao quadrado menos 2x, se for de menos 1 até 2. De menos 1 a 2. Vocês enxergam aqui, ó, que vai de menos 1 até o 2? É essa função aqui, ó. Quando chega no 2 até o 4, ela muda de função. Vai ser x menos 2. Se x for de 2 a 4. Ok? Então, eu quero calcular esse pedacinho marrom, esse pedacinho marrom e esse pedacinho marrom. Então, se vocês concordam comigo, por exemplo, se eu tiver uma parede de lajota, de cerâmica, sei lá, uma parede aqui, eu fiz ela todinha de cerâmica, assim. Se eu fizer que aqui desse lado, sei lá, mede 10, e aqui, 10 não, né, tinha que ser, vou colocar 15, e desse lado aqui mede 18. Eu faço a área total, né? 15 vezes 18, nesse caso aqui, porque são todos retângulos. Ou eu posso fazer a área desse retângulozinho, a área desse, a área desse, a área desse, a área desse, de cada um e depois somar. Se eu fizer a área total, ótimo. Mas se eu fizer a área de cada um e depois somar, também não daria certo? Vocês concordam comigo? Sim, né? Vocês não falaram nada, mas eu acredito que concordam. Então, é o mesmo caso aqui. Eu
Tamires, prefiro fazer a área de cada pedacinho e depois somar. Há quem prefira colocar tudo em uma única função para depois resolver. Eu vou fazer do jeito que eu prefiro e depois vou mostrar o outro jeito, tá bom? Então, vamos lá. Mas eu acho que talvez nem é assim. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer... Cadê? A área 1, a área 2, a área 3. Então, a área 1 é esse pedaço aqui. Ela vai de menos 1 até 0. Ela vai x ao quadrado menos 2x. Certo? A área 2... Ah, tá. A ele já resolveu. Eu queria só pôr qual que seria a área 2. Vamos escrever, né? Com a caneta é melhor. Que a ordem do slide aqui tá diferente da ordem que eu queria explicar. Então, vamos lá. Então, a área 1, ela vai ser de 0, de menos 1 até 0, do x ao quadrado menos 2x, dx. A área 2, tá vendo que ela tá abaixo do gráfico? Então, eu vou ter que colocar o menos. Menos vai ser de 0 até 2. A função é a mesma, x ao quadrado menos 2x, dx. A área 3 já é esse pedaço aqui. Ela vai tá acima do gráfico, então é de 2 até 4. Já é essa outra função, x menos 2 dx. Certo? Então, primeira coisa que eu indico vocês a fazerem. Olha para a função, olha para o gráfico, analisa as áreas. Estava dividido em 3 partes. A primeira vai de menos 1 até 0, do lado positivo. A função é essa daqui. A segunda já está na parte negativa aqui, né? Já está abaixo, então eu tenho que colocar o menos, não tem que esquecer de pôr o menos aqui. E a função é a mesma, ó. E a área 3 é essa reta aqui. Então, a função já mudou. Certo? Por que a função da área 2 é a mesma, professor? Porque olha só, ó o gráfico, tá vendo que ele continua? Aqui, ele é o mesmo gráfico. É a função do segundo grau. Não tem outra função aqui. Esse pedacinho aqui não é outra função. Mas tá vendo que aqui já é uma reta? Aqui é uma parábola. Aqui já mudou para uma reta. Ô, professora. Pode falar. Aí, no caso aí, o gráfico 2 sendo negativo, qual seria, no caso aí, a senhora está mostrando aí, a senhora fez aí, no caso, as 3 opções, né? Na fórmula. Como, então, na teoria, não aceita, no caso, ela sendo negativa, como é que você vai converter ela agora para depois ela ficar aí sendo positiva aí, na interpretação do gráfico, no caso? Como assim? Ó, na verdade é o seguinte. Se tiver acima do eixo X, fica positivo. Abaixo do eixo X, tenho que trocar o sinal para menos. Porque aqui, se eu deixasse mais, a resposta ia ser um valor menos alguma coisa. E não pode ser valor negativo. Tem que ser positivo. Certo? Aí depois eu vou somar. Eu quero calcular essa área todinha em marrom. Eu aqui só tô fazendo a primeira parte. Como é que fala? Não tô fazendo mais de uma maneira de resolver. Isso tudo que eu vou fazer aqui, essas 3 contas, é para esse mesmo exemplo aqui. Tá? Aí agora é só resolver. Bora lá, resolver. O primeiro.
Já tem escrito aqui no slide. Eu posso só mostrar o escrito ou tem que fazer na mão? Não, pode mostrar no slide mesmo, para adiantar. Então, bora lá, ó. Então, a primeira área aqui. Como vai ficar? X ao quadrado vai ficar o quê? Vamos ver se vocês lembram. X ao quadrado. X ao cubo sobre 3. Isso. E 2x? X ao quadrado. Sobre 2, né? Aí, no caso, você já cortou o 2. Então, aqui, Porque eu acho mais fácil, professor, já ir simplificando nesse caso, mas eu tem essa também opção acho. também, né? Eu também acho. É porque, às vezes, para a pessoa visualizar, entendeu? Então, ficaria x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado sobre 2. Aí, esse 2 aqui eu corto. Certo? Então, a resposta ficou aqui, ó. X ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado. Aí, de 0 até 1. Eu vou resolver. Substituir o 0 no lugar do x, pôr o 0. E depois, pôr o menos 1. Certo? Quando tem 0, não é sempre que vai dar 0? Não. Porque, por exemplo, se... na verdade, praticamente É vai porque sempre quando vai 0 dar eleva 0. alguma coisa, não vai dar 0. Mas é bom você visualizar. Porque vai que aqui... Eu não tô conseguindo lembrar aqui, não. Mas vai que aqui tem Aqui eu não vou substituir. Então, a resposta ia ser 1. Mas não tô conseguindo lembrar nenhum exemplo que não dê 0. Aí, substitui o valor do de cima menos o valor do de baixo. Ok? Aí, aqui é só fazer conta. Esse daqui dá 0. Esse daqui dá menos 1 ao cubo, menos 1 sobre 3. Menos 1 ao quadrado, 1. Então, resolvendo, ficaria menos 1 sobre 3. 2 sobre 3. Oi? 4 sobre 3. Porque aqui, ó. Eu tenho menos 1 sobre 3 menos 1. Então, esse menos 1 eu posso pôr aqui. Vai ficar 3 sobre 1. Ou sobre 3. Menos 1, menos 3, menos 4. Com esse menos de fora, 4 terços. Então, essa areazinha aqui, ela mede 4 sobre 3. Ou, se eu quiser dividir, 4 dividido para 3 dá 1,3333. Mas vou deixar em forma de fração aqui agora. A segunda, ó, vai ser... Lembrar de pôr o menos. A segunda tem que pôr menos. Tem que pôr. Então, resolve. Vai ficar o quê? Vai ser a mesma coisa aqui, só que sinal trocado, né? Então, ficou... Ah, tá. Ela fez a distributiva. Ficou menos x ao cubo sobre 3 mais x ao quadrado. Tá vendo que foi o mesmo exemplo do anterior? O mesmo valor, só que agora, por ter o menos, troquei o sinal. Agora de 2 e 0. No lugar do x, coloquei o 2 e depois pus o 0. Então, resolvendo, também deu 4 sobre 3. Aqui, ó. 2 ao cubo, 8. Menos 8 sobre 3. Então, eu tenho menos 8 sobre 3 mais 4. Então, isso aqui dá 3 para todo mundo, menos 8 mais 12, que dá 4 sobre 3. Positivo. Caso eu não tivesse colocado esse menos aqui, ó, a resposta ia dar menos 4 sobre 3, que não pode acontecer. E por fim, a área 3. A área 3 já é dessa parte aqui. Então, resolvendo, vai ficar o quê? X ao quadrado sobre 2 menos 2x, certo? X ao quadrado sobre 2 menos 2x, 4 e 2. Substitui o 4, depois substitui o 2. Resposta, 2. Para finalizar, qual é a área total esboçada? Vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3, que é igual a 4 sobre 3 mais 4 sobre 3 mais 2, que dá 14 sobre 3. Certo? Eu posso deixar assim ou dividir. E fazer 14 dividido por 3 14 dividido por 3
4,67 aproximadamente. Então, essa área ali todinha é aproximadamente 4,67 unidades de área. Certo? Aí, minha dica, sempre que der fração e for fazer mais de uma área, use a fração e só no final, se você quiser, divida, tá? Não divide no meio, não. Só no final. Pronto. Dúvida? Pode passar para o próximo exemplo. 9h30 já. Pronto? Exemplo... Sim. Sim, o quê? Sim, pronto. Ah, tá. Esse exemplo aqui. Eu tenho uma área... Chuva, viu, professora? Que tá Oi? passando rápido. É o tempo da chuva hoje, tá passando rápido. Ah, tá. Esse exemplo aqui é uma área entre duas curvas. Então, tem uma área entre duas curvas. Esse aqui é um pouquinho mais de conta, só que dá para fazer normalmente. Primeira coisa, considere as áreas. Se eu for fazer a área sob toda essa curva aqui em vermelho, ia ser essa área todinha rosa, certo? Então, até agora, eu aprendi a fazer a área até o eixo X, certo? Então, eu tenho que fazer a área até esse eixo X aqui. Então, se eu fosse pegar só a área aqui, ó, rosinha, abaixo da curva vermelha, é toda essa área aqui. Se eu for fazer agora a área abaixo da curva azul, é essa área aqui. Tá vendo? Abaixo da curva azul. E para fazer essa área marrom, eu tenho que fazer uma menos a outra. Se eu pegar toda essa área aqui da vermelha e subtrair essa, eu vou ter essa área marrom. Concordam? Então, para fazer a área, essa área aqui usando a integral, eu tenho que fazer até o eixo X. Tem que ser sempre até o eixo X. Eu tenho que colar aqui nessa linha que eu estou marcando aqui agora, certo? Então, para eu fazer uma área entre duas curvas, primeiro, eu faço a área total aqui até o eixo X. Depois, eu faço da outra e subtraio uma da outra, certo? Na anterior, eu somei, porque era esse pedaço, mas tá vendo que ele vai até o eixo X? Esse pedaço e esse pedaço. Eu somei as áreas. Nesse exemplo, no próximo, não. Eu vou ter que subtrair, porque é essa área todinha aqui e depois esse pedaço para gerar esse daqui. Se eu pegar essa área todinha e tirar esse pedacinho aqui, vai me dar o anterior, certo? Então, eu faço a área 1, a área 2 e depois eu subtraio uma da outra ou posso fazer já antes. Eu gosto de fazer assim, ó. Bora lá. Do jeito que eu gosto de fazer. Então, a área 1 é de 0 até 1. A função é essa. Então, 4 menos 2x. Então, bora lá. A área 1 vai ser... A integral de 4 é 4x. Menos a integral de 2x é 2x ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai me dar... Isso aqui vai me dar de 1 até 0. Vai ficar... Eu posso simplificar aqui já. Então, vai ficar 4 vezes 1 menos 1 ao quadrado. Isso menos 4 vezes 0 menos 0 ao quadrado. Aqui já vai dar 0. Então, vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 menos 1, 3. Então, essa área daqui deu 3. A área do segundo. A área 2 é
x ao quadrado, então vai ficar x ao cubo sobre 3. De 1 é x. Então, vai ficar de 1 até 0. Você 1 ao cubo sobre 3, mais 1 menos 0 ao cubo sobre 3, mais 0. Eu tô percebendo que sempre tá dando 0, né, Fabrício? Mas, às vezes, pode ser que não dê, né? Mas, bora lá. Então, 1 ao cubo, 1 sobre 3, 3, mais 1. Isso daqui dá 3 sobre 3, 3 mais 1, 4, 4 terços. Então, a resposta 4 terços. Ok? Então, eu tenho uma área que um mediu 3 e o outro mediu 4 terços. Aí, agora é só subtrair um do outro para achar essa área daqui. Aí, agora, a área final vai ser a área 1 menos a área 2. Então, 3 menos 4 terços vai ficar o quê? 9 menos 4, 5. Vai ficar 5 terços. Certinho? Ó, aqui ele fez diferente. Ele pegou a primeira área, colocou aqui, menos a segunda área, colocou aqui. Como aqui, pela propriedade de integral, eu posso juntar. Aí eu juntei, faço aqui uma simplificação, né? A função se tornou essa. Dessa função, eu resolvo. Ah, aqui ele nem resolveu. Ó, outra opção de fazer é juntar já. Vai ser a área 1 menos a área 2. Eu acho mais complicado e a chance de errar de fazer desse jeito é maior. Mas quem quiser fazer assim pode, tá? Vocês entenderam qual é a diferença desse jeito aqui pro jeito que eu fiz? Apesar que ele aqui não colocou a resposta. Ou vocês também entenderam o jeito que eu fiz ou não entendeu? Eu achei a sua forma mais direta, professor. Porque faz Celiane a área... disse também que gostou dessa primeira forma que você fez, Tamires. Tá. Mas todo mundo conseguiu entender como é que foi? Por que eu fiz aqui a área 1 e depois a área 2 e subtraí uma da outra? Por que eu fiz isso? Fiz a área 1, fiz a área 2 e subtraí uma da outra. Justamente isso, para não confundir justamente no final o resultado, né? O jogo de final também. Mas né? por que eu fiz isso, Bruno? Por que eu fiz a área 1 menos a área 2 e no anterior eu somei a área 1 com a área 2 com a área 3? Alguém entendeu? Pode explicar? Pode escrever aí na mensagem que eu tô vendo também. É porque assim, qual é o problema da área aqui? O problema da área é você, além de ter a função para você fazer, você tem que interpretar, né? Se você vai fazer ela positiva, se tem que colocar o menos, se tem que somar várias partes, se tem que subtrair. E tudo vai depender do desenho. Cada desenho tem uma particularidade. Cada área tem uma particularidade. Nesse exemplo aqui, ó, quando eu quero uma área entre duas curvas, eu só sei resolver até o eixo X. Então, eu só sei resolver quando é a área que vai até essa linha aqui, certo? Então, eu fiz essa todinha, tá? Que é essa área aqui, ó, rosa. Depois, eu fiz esse pedacinho aqui, que foi tirado do rosa, para encontrar a área original que eu queria, certo? Então, por isso que eu fiz um menos o outro. Agora, se o desenho fosse diferente, eu acho que esse exemplo 3 é diferente. Aqui. Nesse caso aqui, eu tenho uma área
Eu quero essa área todinha aqui rosa. Como é que eu faria aqui? Vamos ver se vocês conseguem interpretar. Como é que eu faria a área aqui total? Essa área rosa total aqui. Teria que fazer as duas áreas, professora? Tem que ser duas áreas. E qual é a primeira? Somando as duas funções? Não. Então, esse que é o problema. Você pode juntar as funções, mas eu acho que a chance de errar é maior. Eu também lhes faço assim. Primeiro, eu vou... Deixa eu ver se tem um desenho aqui. Tem. Eu vou separar as áreas. Tá vendo? Tem a área 1 e a área 2. Eu sempre tenho que achar uma área que vá até essa linha. Essa linha ali do eixo X. Certo? Então, a área 1, ela vai ser... A área 1 vai ser a integral de 0 até 1 da função x ao quadrado mais 1 dx. E a área 2, ela é a integral de 0 até 1. Só que como está na parte de baixo, eu tenho que lembrar de colocar o menos. Menos x menos 2 dx. Certo? E para me fazer a área total, nesse exemplo, a área total vai ser a área 1 mais a área 2. Ok? Aí agora é só calcular. Bora lá. Bora fazer aqui. A área 1, ela é x ao cubo sobre 3 mais x, indo de 0 até 1. Então, vai ficar 1 sobre 3 ao cubo mais 1. E o 0 já vai cancelar, tá? Menos 0. Será que precisa escrever? Vou escrever, né? Não custa nada. Nem sempre é 0, tá, gente? Nesses exemplos todos aqui tá com 0, só que nem sempre é 0, não. Então, vai ficar 0 ao cubo sobre 3 mais 0. Então, aqui cancelou. Ficar 1 ao cubo, 1 sobre 3 mais 1. Então, a resposta aqui vai ficar o quê? 3 mais 1, 4. 4 terços. E a área 2? A área 2 é... Posso fazer a distributiva aqui, menos x mais 2. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2 mais, ou menos, né? X ao quadrado sobre 2 mais 2x. Também de 0 até 1. Vai ficar menos 1 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes 1 menos 0 ao quadrado sobre 2 mais 2 vezes 0. Aqui cancelou. Então, vai ficar 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 4 menos 1, 3. 3 meios. 3 meios. Aí, agora a área total é só fazer. A área total é 4 terços mais 3 meios. Vai ficar 6, 8 mais 9. 8 mais 9 é 17 sextos. Unidades de área. Se eu não fiz nenhuma conta errada, é isso aí. Caso eu tenha feito. Ok? Então, na prática é simples. O que vocês têm que saber? É só conseguir enxergar aqui se vai ter que somar, se vai ter que subtrair, se vai ter que trocar o sinal para menos ou não. Tá? E a resposta pode deixar sempre em forma de fração. Mas caso alguém queira, também pode colocar o em forma decimal. Pode falar, Rafaela.
Você quer falar alguma coisa, Rafaela? Rafaela Menezes? Sem querer. Ok. Aqui, ó. Do jeito que o Fabrício falou lá no início, eu poderia juntar as duas funções, né? Porque 1 e o 2 estão. E depois resolver. Mas aí a resposta ia ser a mesma. Tá? Aqui também não tem a resposta. Eu vou ter que colocar. Eu vou colocar a resposta do exemplo 2 e do 3 aqui no slide. Para na hora que vocês forem fazer, né? Mas é isso. Tem o exemplo 4. Tem. Exemplo 4. Olha aqui. Acho que esse... Não sei, se não me engano é o último. Esse exemplo. E agora? Vamos ver se vocês já enxergam aqui as funções. O que eu vou ter que fazer? Alguém enxergaria qual é a área? Se tem área 1, área 2. Como é que seria essa daqui? Eu acho que é popular a área 1, não, professor? Mas qual que é a área 1? A parte de baixo, que tá aí, é negativa. Então, a área 1 aqui é essa função aqui toda até em cima, né? Exatamente. Então, aí ia ficar integral de 0 até 1. Pela minha interpretação no gráfico, Isso. né? Só que tá vendo que ele tá na parte de baixo? Então, vai ficar menos x menos 2 dx. A área 2 vai ser isso daqui, ó. A parte de cima, lá em cima, né? Vai ser esse pedacinho que eu pintei em vermelho. Que também é Que é o de 0 a 1. Só que a função agora também na parte de baixo. Então, menos x ao quadrado menos 1 dx. Pra que eu tô colocando isso daí? Dx. E a área total aqui nesse caso seria a área total vai ser a área 1 menos a área 2. Que a área 1 vai a toda e depois a área 2 tira aquele pedacinho. Eu acho que tem um desenho aqui. Ó. A área total, peguei aqui e depois eu tirei aquele pedacinho lá. Ô, professor, mesmo que os dois dando um sinal negativo lá, não vai dar conflito depois, não, né? Não. Se não colocar o sinal negativo, a resposta com certeza vai dar menos. E em área não pode dar menos. Exatamente. Então, eu coloco esse menos aqui, ó, por conta de estar abaixo do eixo X. Se está abaixo, tem que pôr menos. Professora, Oi. então pode colocar esse sinal antes da integral e ir carregando ele até o final, né? Pode também. Aí no final eu coloco entre parênteses e faço o jogo de sinal. Aí aqui a maneira de resolver, você escolhe. Porque, ó, o sinal ele pode ficar fora, pode entrar, posso fazer a distributiva, posso fazer o que eu quiser. Certo? Então, bora lá resolver. Então, a área 1 vai ser... Eu já vou distribuir para dar um valor. Menos x ao quadrado sobre 2 mais 2x de 1 até 0. Vai ficar menos 1 sobre 2 ao quadrado mais 2 vezes 1. Aí o zero não vai precisar, não vou colocar mais não. Então, aqui vai dar menos 1 sobre 2 mais 2. 2 é 4 sobre 2. 4 menos 1, 3. 3 meios. E a área 2 vai ficar aqui menos x ao quadrado, então menos x ao cubo sobre 3. Mais 1 é x. De 1 até 0 vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3, mais 1. O zero também não vai precisar. Então, 1 ao cubo sobre 3.
3 sobre 3. 3 menos 1, 2. 2 sobre 3. Pronto. Ô, professora, Oi. se fosse ao contrário, por exemplo, da forma, por exemplo, que a senhora pedisse aí para desenhar com gráfico, seria complicado ou não, assim, no caso? Aí, depende, né? Se você souber fazer Tem questões o dessa gráfico, forma, pronto, não tem problema não. eu Se sei que a a senhora gente não vai tivesse falar. 2 semanas de aula, se tivesse mais uma semana de aula, eu ia passar um exercício assim. Na outra lista que eu tinha aqui pronta, tinha um exercício. Dada as funções, desenhe o gráfico e calcule sua área. Mas Eu sei aqui, que a ó. senhora não está cobrando. Dada essa função, como é que é o gráfico dessa função? É aqui. Dada Entendi. essa função, é uma reta. Aí você vai pegar o ponto. Eu quero. A pergunta podia ser assim: qual é a área entre as curvas x² menos 1 e x menos 2 no intervalo de 0 a 1? Poderia ser assim. Ok? Aí aqui não terminou, não. Aí agora eu tenho que fazer a área total. Né? Seria ao contrário, né? Oi? O modo de interpretação seria ao contrário, no caso. Né? Não. No caso, dado a área, encontre a curva, aí já é muito complicado. Aí não tem nem como fazer, na verdade. Se, tipo assim, dado a área é igual a 5. Qual é a curva que deu? Não tem como. Igual, por exemplo, uma área... Sabe? É só curiosidade. Uma área de um quadrado. De um quadrado, sei lá, medindo 4 de lado. É 16. Se eu tiver um retângulo medindo 2 por 8, a área também é 16. Tá vendo? Tenho duas áreas de formato diferente que dá o mesmo resultado. Então, se eu pegar só o valor e pedir para você encontrar a função, não tem como. Agora, se eu te dar a função e mandar você desenhar, aí, porcaria. Apaguei tudo sem querer. Eu mandar você desenhar, aí tem como sim. Se eu pegar a função aqui, essa função aqui, por exemplo, ó. Ai, por que eu apaguei tudo? Essa função e essa tem como você desenhar. Essa daqui é uma reta, essa aqui é uma curva. Agora, dado o valor... Professora, mas se vier sem a função pronta, a gente tem que definir essa função? Só o desenho gráfico? Sim. A parte mais difícil de integral é essa, definir a função. Na verdade, a parte mais difícil do cálculo é definir a função. Porque na prática Entendi. você não vai ter esse desenho lá, né? Você pode fazer uma área desse jeito. Aí no seu banheiro, por exemplo, pode ter um pedaço que é desse jeito aqui. Aí a parte mais difícil é você saber que essa curvinha aqui é essa função. É a parte mais difícil mesmo. Pegar uma curva e falar assim, essa curva aqui ela é x ao quadrado, essa curva aqui é x ao cubo, essa curva aqui é não sei o quê. É a parte mais difícil. Não, porque tipo assim, professora, a gente sabe que hoje já existem programas que fazem tudo isso, né? Infelizmente, né? A gente está aprendendo aqui para fazer um cálculo e a maneira certa de interpretar de várias formas, maneiras que o certo é isso. E, por exemplo, tem matéria, por exemplo, lá na frente, que eu acredito que é a parte de por exemplo, de topografia, a parte de que vai acontecer, por exemplo, um terreno irregular, né, que vai mostrar esse tipo de gráfico, por exemplo, né, que a gente vai aprender a usar esse tipo de cálculo, né? Por exemplo, a parte de fazer a matéria, por exemplo, irrigação hidráulica, que também deve entrar também algum tipo de cálculo na área de cálculo integral, eu acho, né? Eu acredito que deve ser também mais ou menos dessa forma, mas teoricamente hoje, se trabalhar no escritório, já existe programas que faz diretamente, né? Você só pega o dado na prática e joga lá, já sai tudo bonitinho, né? Infelizmente, né? Bom, quer dizer, já facilita hoje. Felizmente, na verdade. Mas é bom você saber o que está por trás, né? Exatamente, né? Porque a gente tem que, é igual a senhora falou, a gente tem que saber
interpretar passo a passo, né? Porque não adianta você, por exemplo, você vai lá no campo, como técnico, você vai pegar os dados e chegar no escritório e como é que você vai lançar, de que forma você vai lançar. Qual é o ponto X, qual é o ponto Y, qual é a área, né? Se não tem uma área certa. Então, por isso que é interessante essa área aí que você está mostrando diretamente e mostrando que tem uma forma ou tem outra forma, que seria de várias maneiras, e cada um procure a maneira mais certa de fazer seu cálculo, né? A maneira tu pode dizer, de interpretação, né? Pronto. Mas a parte mais difícil é interpretar. Fazer o cálculo, às vezes, nem é tão difícil. Ó, então aqui, uma tinha dado 3/2. Eu tava refazendo as contas aqui, porque eu não tinha lembrado o valor que tinha dado. E a outra tinha dado 2/3, ou foi o contrário? Oh, meu Deus, acabei de fazer e já esqueci. Isso mesmo. Deu isso. Então, a área total aqui vai ficar a área 1 menos a área 2. Então, a área total aqui é a área 1, 3/2, menos a área 2, 2/3. Então, vai ficar 6, 9 menos 4, 5/6 unidades de área. Ok? Então, nesse exemplo aqui, eu tive que subtrair. Então, é só isso aqui que é importante, saber se tem que subtrair, se tem que somar, qual que é a área 1, qual que é a área 2. Ok? Então, vamos terminar a aula, né? Porque já tá finalizando. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Aí aqui já é outras regras, né? Outras maneiras de derivar. Mas é só isso aí mesmo. Pronto. Para os exercícios, só precisa disso. Ok? Então, os exercícios já estão com vocês. Vocês têm só até sexta para terminar, tá? Porque eu tenho que corrigir sábado e domingo. E terça-feira eu já tenho que lançar a nota de vocês. Então, não atrasem. Quem atrasar esse ciclo, a chance de ficar com nota baixa é muito grande. Tá bom, galera? Alguém quer falar mais alguma coisa? Perguntar qualquer coisa que seja? Agora que eu tô lendo sua mensagem aqui, Fabrício, que você vendia a casa e comprava um banheiro quadrado. Por isso que por que as coisas em forma de quadrado, retângulo é mais fácil, né? Porque a área é mais fácil, aquelas áreas prontas que a gente tem. Agora, quando tem uma curvinha para calcular a área, aí faz uma área aproximada às vezes. Mas é isso. Então, galera, essa é a nossa última aula. Apesar dos pesares de tudo que aconteceu, foi bom estar com vocês. Espero que tenham aprendido alguma coisa, né? E no futuro nos vemos por aí. Boa sorte para todo mundo. E quem ficar de prova final, estude. Estude bastante. Tá bom? Agora, a partir de agora, as informações vão ser só no Moodle, né? Aí, dia 7, se Deus quiser, eu vou dar a nota de vocês. Se Deus quiser, vai querer, mas vai dar certo. Tá bom? Então é isso. Tchau pra vocês e nos vemos. Deixa eu finalizar aqui.